Então, pessoal, muito boa noite a todos. Mais uma vez, eu sou o Felipe Lima. Hoje teremos mais uma live, né, com uma pessoa super querida, um baita profissional, com uma bagagem gigante na indústria farmacêutica, né, nas mais diversas áreas. Um profissional que eu tive a honra de trabalhar junto, né, em uma das empresas entre 2018 e 2021, onde fizemos vários projetos, né, ligado à área de inovação, à área de metodologia ágil, de transformação digital. Então, aprendi muito com esse profissional e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Maravilha, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo, né, amigo? Mas como eu não sei, eu não faço ao vivo. É isso aí, Eli. Sei que você está em setor de viagem, meu amigo. A internet dos hotéis nem sempre, né, ajudam, mas eu quero primeiro super agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade. Sei da sua agenda super corrida, né? Tanto é que você está aí no hotel, mas não tenho dúvidas que você vai ter muito a agregar, né, para nossa audiência, falando principalmente de um tema tão importante hoje, né, na indústria farmacêutica, em todas as indústrias, mas principalmente na indústria farmacêutica, que é a inovação, né? Então, a indústria farmacêutica já foi muito tradicional, as coisas hoje estão se transformando bastante. E nessa área de inovação, como gerente de inovação, quando começou a surgir por volta de 2018, eu sei que você foi aí um dos pioneiros. Eu tive a honra de estar como gerente distrital ali ao seu lado, aprendendo um bocado. E obrigado, muito obrigado, amigo. Obrigado você pelo convite, Felipe. Desculpa a você e a todo mundo pelo atraso. Cara, eu tenho uma resposta simples, tá? Eu troquei de telefone, o telefone tá novinho, ia dar super certo. Não sei se você tem o hábito de usar o acesso guiado, só que eu coloquei o acesso guiado antes da autorização do Instagram, você sabe, o vídeo, meu microfone e a câmera. Então, Entendi. eu me perdi aí um pouquinho, é para rir um pouquinho, mas obrigado pelo convite, prazer estar com você e com todo mundo aí nessa noite. Já estou vendo Maravilha. colegas aí. Maravilha, Ali, maravilha mesmo. Então, meu amigo, primeiro, Ali, o nosso perfil aqui ele é bem diversificado, né? A gente tem neófitos, que são profissionais que querem ingressar na indústria farmacêutica, a gente tem representantes de linhas regulares que querem migrar para uma linha de alta complexidade, temos gestores da Primary, temos gestores das linhas especiais, então temos diretores, é realmente bem, já GPs, é bem diversificado. Então, para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Eliezer? Boa. Felipe, de novo, obrigado, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Eu sou Eliezer Souza, sou pai, sou casado com a Luciana, pai de 3 filhos, sou profissional da indústria farmacêutica há aproximadamente 26 anos, um pouquinho mais aí quando eu coloco outras coisas do currículo, né? E sou um homem de muita fé, sou atleticano, né? E claro, um amigo que está aí para contribuir sempre que possível. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha aí, homem de muita fé e atleticano. Já temos duas coisas aí super Boa. incomuns. Eli, fala um pouco da sua trajetória, né, na indústria farmacêutica, que, como eu falei no início, você passou por várias posições, por vários cargos. Então, como foi essa trajetória até se tornar um gerente, né, de inovação sênior de uma das maiores multinacionais do Tá mundo? bom. Felipe, me permita primeiro fazer um disclaimer. Eu acho que é legal que as pessoas saibam que aqui fala o Eliezer pessoa física, né? Então eu não estou falando em nome de empresa nenhuma, eu estou falando opiniões pessoais, mas obviamente vai ser um prazer compartilhar tudo isso, tá? Felipe, em 1998 eu tive a oportunidade de ingressar como representante da indústria farmacêutica. Já que temos neófitos aqui, é legal contar isso, porque eu sou oriundo daquela época que as pessoas falavam assim: você vai trabalhar com a mala preta?
Exatamente, eu fui trabalhar com a Mala Preta com muito prazer, sinto muita honra de ter puxado essa pasta há muito tempo, né? De representante, eu cresci ali nos níveis que tem de representante, passei por consultor, saí de primary care para especialidades, fui promovido a GD a primeira vez em 2004, também tive uma trajetória passando por primary care, por sistema nervoso central, por especialidades como virologia, oncologia, hematologia. Fui gerente nacional de vendas. Entrei na empresa que eu estou hoje como gerente distrital para um projeto completamente novo, que culminou com esse casamento há 5 anos atrás, quando eu vim trabalhar como gerente de inovação. Eu espero que em algum momento eu possa contar um pouquinho mais desse detalhe. Maravilha, ali. Como eu falei, né, a inovação, o tanto de projetos que a gente trouxe, inclusive de inovação aberta, foi uma coisa super disruptiva no mercado, né? Então, à época, nosso diretor tinha essa mentalidade disruptiva, né, para novos projetos, e os resultados falaram por si só, né? Então, quais são as habilidades essenciais para um profissional que quer se destacar, na sua opinião, na indústria farmacêutica atual, Eli? Legal. Felipe, dentro daquilo que for possível, eu vou tentar fugir um pouco do óbvio, né? Uhum, Então, é óbvio. O que que é óbvio? Quando a gente fala assim, resiliência, é, organização, planejamento, eu falo que isso é essencial, é até óbvio para quem trabalha em qualquer área hoje. Nós vivemos num mundo que no passado era chamado de VUCA, hoje já tem outra denominação. A gente vive num mundo extremamente agitado, com muita informação, muita coisa para cuidar. Então eu acho que o mínimo, o óbvio é ser organizado, ser planejado, ser disciplinado. Vamos combinar que ser disciplinado é essencial para você conseguir lidar até com as adversidades que a gente tem na vida, com o dia a dia, com a correria. Mas eu queria trazer um pouco também fora do óbvio. E uma coisa que eu adoro, que eu acho que faz todo sentido hoje e cada vez mais, é curiosidade, é interesse genuíno, empatia pelo outro, sabe? É entender que ninguém faz nada sozinho. Para mim, são coisas que talvez não vão surgir de imediato num curso de administração ou numa discussão sobre competências, mas que se a pessoa quer se diferenciar, ela precisa trazer. Ninguém faz nada sozinho, a gente tem que pensar em trabalhar em equipe. Ninguém evolui se não tiver muita curiosidade e se não tiver, às vezes, até a cara de pau para poder perguntar ou dizer, eu não sei, mas eu gostaria de aprender. Esses são alguns pontos para mim que fazem muita diferença hoje. Isso é mentalidade, né? Tem menos a ver com habilidade e mais a ver com mentalidade. uhum. Muito bom, Eli. E hoje eu sempre comento nas lives que a indústria farmacêutica ela é um mundo quando a gente fala em áreas e plano de carreira, PDI, né? Então hoje a gente tem as linhas primary, né? A gente tem imunologia, onco, hemato, doenças raras, terapia gênica, terapia celular. Então, a indústria ela cresce assim assustadoramente, né, de forma positiva. E esse profissional neófito que quer entrar na indústria tem que realmente ser curioso, né? Tem que se preparar, tem que conversar. Sempre comento, os profissionais que estão na indústria, eles gostam de ajudar. Porque às vezes, eu acho que não sei se foi cara de pau que você usou o termo, chega lá, conversa, marca um café, eu tenho interesse na área, eu gostaria de entrar. Aquele profissional que está numa primary, saber que, ótimo, passei 7 anos na primary, amava a primary, me apaixonei pela imuno, mas saber que existe uma imunologia, onde você vai ter um trabalho muito mais consultivo, um trabalho onde você vai ter que entender muito bem a jornada do paciente para levar esse paciente, né, junto ao médico, dar prescrição, o acesso ao medicamento, né, que é o mais importante, é o paciente no centro. E hoje a indústria farmacêutica é, mudou muito, né? A gente está saindo cada vez mais, algumas empresas já Verdade. saíram daquela liderança piramidal, né? Daquele top-down, né? Que marketing fazia estratégia e o representante ia para o campo executar, para aquela estrutura, como você falou, de mandala, né? De squads, de equipes multidisciplinares.
né, com foco sempre no cliente e no paciente. Então, sensacional, é ser curioso realmente e buscar, né, esse ou ingresso ou o crescimento dentro da própria empresa, aproveitar as oportunidades que a indústria farmacêutica E oferece. se você me permite, Felipe, só para complementar um pouquinho essa questão da curiosidade, a gente precisa fugir do óbvio, né? Eu vou voltar a esse ponto de novo. Se a gente quer se diferenciar em qualquer área das nossas vidas, a gente tem que é, procurar alternativas, pensar formas diferentes de fazer. É, eu acho que ideias que geram muito impacto, elas dão muito trabalho, então a gente tem que estar disposto a colocar a mão na massa, tem que estar disposto a pedir ajuda quando é o caso, né? Porque fazer o que todo mundo faz, ou simplesmente fazer o que nos é mandado, como no passado, você falou de uma mudança na indústria, vamos combinar que o profissional de hoje também ele tem que ser muito diferente do que ele era há 30, 20, 15 anos atrás. Então, vamos lembrar que as culturas falavam muito de fazer o que era mandado, né? Hoje não, a gente tem que ir além, questionar, entender o porquê. Então, acho que eu gostaria de trazer um pouco dessa mentalidade. A gente chama isso muito de mindset, né? É, Uhum. é, como eu entendo o que eu estou fazendo, o impacto que eu faço e como eu desafio aprendendo, buscando pessoas, buscando ajuda. Você falou que na indústria farmacêutica as pessoas estão a fim de ajudar e eu concordo muito. Acho que é um ambiente que as pessoas se ajudam, mas o ser humano, de uma forma geral, ele gosta de ajudar, mas ele gosta que alguém levante a mão e peça ajuda. Uhum, exato, perfeito ali. E todos nós fomos neófitos um dia, né? Então essa questão eu não falo mais nem sobre personalização. Eu gosto de um termo que até o Gustavo Caetano aqui de Belo Horizonte fala muito, que é a hiperpersonalização. Então a gente está trabalhando cada vez mais na hiperpersonalização. A gente já saiu da era dos dados, né? Não que a gente abandonou dados, lógico, mas nós já estamos na era da inteligência artificial. Então, a gente realmente tem que atender aquele cliente, né, entendendo exatamente a necessidade, os gargalos, se unir a esse cliente para que juntos a gente ache uma solução, né, que é um problema comum para ambos, sempre tendo o paciente no foco. Então, muito bacana a sua colocação, Lu. Acabou de entrar, Luciano Capobianco, trabalhou comigo na Roche, com a Actenra. Seja bem-vindo, Lu. Silvinha trabalhou comigo lá atrás, como Viva e Xenical, também na Roche, só gente boa aqui na live. Eli, de que maneira essa questão da inovação e da transformação digital influenciaram nessa sua carreira, nessa sua jornada? Felipe, eu falei agora há pouco de curiosidade, né? E então, resgatando um pouquinho disso, vamos combinar que hoje ninguém vive sem o digital. Isso não existe mais. Nós estamos conectados agora e mais algumas pessoas e provavelmente atingiremos mais outras tantas usando o meio digital. Alguém poderia dizer que a pandemia ela fez com que a gente usasse o digital. Não, ela acelerou um processo que já estava acontecendo. Então, esse meio, ele é transformador por natureza. Ele transforma a forma como a gente faz as coisas, né? Eu brinco que eu não ando mais com carteira. Quem de nós, não sei, né? Não quero questionar quem faz, mas no passado a gente andava com a carteira lá no bolso, tinha gente que tinha problema de saúde. Eu não ando mais com carteira há muito tempo e acredito que ninguém aqui ande, porque o meio digital facilitou tudo isso. E como que isso vai interferir nas nossas vidas profissionais? Totalmente em todo momento. Isso vai interferir porque a conversa com o meu gestor ela passa a ser por meio digital, as reuniões passam a ser por meio digital, os clientes também passam a adotar esse meio. E não falo só da comunicação, eu falo de toda uma cadeia de informações. Bom, e aí eu trago de novo a curiosidade, a gente precisa entender como utilizar isso no dia a dia. Agora há pouco eu havia falado contigo que parar de fazer o óbvio, né? Então, como que eu entendo que isso está acontecendo? A gente invariavelmente vai entrar em inteligência artificial daqui a pouco. Não, não vai acontecer, isso já está acontecendo.
Como que eu entendo esse meio? Eu preciso ser um especialista? É claro que não, ninguém pode ser especialista em tudo, mas eu posso tentar entender um pouco mais como isso afeta, como isso eu trago para o meu negócio. Existem iniciativas dentro da empresa que eu trabalho ligadas à transformação digital. Quem é a pessoa? Deixa eu conversar, deixa eu marcar um café com ela, deixa eu entender um pouquinho. Através disso, a gente começa a incorporar. Muito do que eu tenho na minha carreira hoje, eu acho que é consequência dessa curiosidade. Eu não sei se me deixaram ouvir porque eu faço atualmente, porque eu era um chato incomodando e perguntando e falaram, então vamos deixar ele vir para cá, ou porque ou porque aquilo me agregou algo. O ponto é, deu certo e se eu puder estimular, sejamos curiosos em tudo. Está acontecendo muita coisa. Vamos entender como essas tecnologias vão nos ajudar e vamos trazer. E aí, um parênteses rápido, né? As medicações já estão mudando, né, Felipe? Ou já Uhum, mudaram, né? uhum. Antigamente a gente falava, quando nós entramos como representantes, a gente falava de medicação oral, comprimidos, cápsulas. Hoje você tem uma infinidade, uma possibilidade muito grande de novos tratamentos. É assim a vida e a gente tem que se adaptar a ela. Perfeito. E hoje ali, as grandes empresas, as grandes multinacionais, quando você tem interesse em um cargo, independentemente de, não estou nem falando de um job rotation, você pode sim, tipo, curte inovação, conversar com o seu gestor, posso passar um dia acompanhando o Eli para ver como é o trabalho do Eli num Maravilha. cliente importante em São Paulo. Eu me recordo, eu não sei se foi você, ah não, foi o Evando, falando que ele fez um coach cruzado, né, o Evandro, também nosso amigo, no sul do país, porque ele queria entender como que o produto que ele trabalha hoje na Cardio gira tão bem em Curitiba. Né? Então, foi um coach cruzado, ele foi acompanhar um consultor de outro gerente. Então, independentemente de um job rotation, se você quer ser GD, poxa, procure entender um pouco mais o que é o trabalho do GD, procure entender, assumir responsabilidades dentro da equipe de liderança, né? Porque para você assumir um cargo de liderança, você não precisa efetivamente estar, né, na liderança. Então, você tem realmente como transitar, né, para realmente se capacitar cada vez mais e além do job rotation que muitas empresas oferecem Disponibiliza. essa oportunidade. Exatamente. Eli, com relação a toda essa jornada, fala um pouco sobre desafios e aprendizados. Eu tenho certeza que foram muitos, né? Foram várias empresas de culturas diferentes, vários desafios. Então é sempre legal falar desses desafios e dos seus aprendizados nessa sua jornada. Legal. Felipe, eu vou tomar liberdade aqui, né? Você está conduzindo, mas eu estou vendo algumas pessoas mandando um oi, pessoas que eu conheço À aí, a vontade. Pamela, a Rogerinha, com quem eu trabalhei, o Juliano, o Lu. Então, um beijo para todo mundo aí. Muito legal ter essas pessoas juntos conosco. Desafios e aprendizados. Você, quando faz muito tempo a mesma coisa, você se acostuma e se não tomar cuidado, se acomoda. Então, penso eu que mesmo para quem faz a mesma coisa há muito tempo, os desafios e os aprendizados são um pouco parecidos. Desafios, como eu posso incorporar uma nova tecnologia, como eu posso incorporar uma nova habilidade ao que eu faço, como eu posso desafiar o status quo do que eu faço, que disciplinas eu posso aprender. E aí, trazendo para uma nova função, quando eu vim para a inovação, eu tenho o prazer de entrar agora para o sexto ano como gestor de inovação. Nós não sabíamos nem o que a gente ia fazer. Quando alguém perguntava assim, o que você faz? E a gente não sabia dizer. Então eu lembro que uma das coisas que a gente precisa aprender inovação é muito amplo. Vamos tentar afunilar um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? Vamos definir. E aí, quando nós definimos, veio o segundo desafio, que é legal, definimos o que é. A gente tem condições de entregar isso? Não totalmente. Então vamos aprender. Quem tem no mercado esse conteúdo para nos dar? Quem pode nos indicar uma referência? Vamos combinar de novo, né?
Hoje nós temos acesso, eu fico pensando aqui, cara, quando eu entrei na indústria que a gente não tinha internet nesse nível que está hoje, né? Tinha, mas não era desse jeito, né? Era internet de escada, era uma outra forma, né? Alguém vai rir aí porque vai lembrar disso, né? Mas hoje nós temos acesso a cursos online gratuitos, nós temos acesso a cursos no LinkedIn, no Coursera, você sabe disso. É, então eu acho que os desafios e aprendizados aqui, desafio é como eu me reinvento no que eu estou fazendo e se eu vou para algo novo, como eu entendo melhor isso, descubro as competências que eu preciso, e aí, de novo, alguém pode sempre nos ajudar e vou procurar no mercado quem possa me ajudar com essas competências. É, Se a pessoa parar de aprender, ela morre. Está provado que quando a pessoa se aposenta, né, e não tem uma atividade, não tem algo, ela acelera o processo da parada total, né, ou da morte, vamos dizer assim. A nossa mente é assim, a gente precisa estar aprendendo, precisa estar criando coisas novas. A gente não deve ser estático, a vida não é estática, ela é em movimento. Aliás, eu tenho, sinceramente, se eu pudesse dizer algo para você aqui, eu diria assim, ó, inovação, cara, é transformação, é energia, é movimento. E não quer dizer que é criar algo novo toda hora, mas é aprender algo novo, outra forma de fazer o que todo mundo faz, né? E aí a gente se diferenciar no mercado. Obviamente, Felipe, não sei se eu consegui te responder, mas estou aqui. Claro, não, respondeu demais da conta, e essa sua última frase foi fundamental. É tipo assim, inovação pode ser melhorar algo que já existe. Então você usou uma frase lá no início de desafiar o status quo. Eu dou um exemplo aqui que é clássico quando o Waze foi lançado, né? Então foi super criticado. Como que vai lançar o Waze? Já tem, acho que era TomTom que chamava, que era o mapazinho, né? Já existe e tal, resolve o problema. Mas qual era o diferencial do Waze? Ele mostrava a questão do trânsito, coisa que a TomTom não mostrava. Então, quem é o líder absoluto do mercado hoje? O Waze. Então é isso, é desafiar o status quo, é pegar algo já existente e você poder realmente aí melhorar e pensar, né, como a gente fala, fora da caixa. Eli, área de inovação, assim como outras áreas, não é uma área de resultados a curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Então, como equilibrar a obtenção de resultados de curto prazo com essa necessidade da inovação e do crescimento sustentável? Então, como controlar essa ansiedade, que a gente sabe que existe por parte, né, da empresa, e volto a falar no Caetano, que ele usa um termo que existem os globos brancos da inovação dentro das empresas. Então, fala um pouco desse equilíbrio da obtenção de resultados de curto prazo com a necessidade da inovação e do crescimento sustentável. Boa. Eu vou tentar, tá? Porque eu não acho que é uma resposta tão simples assim, mas vamos combinar de novo, né, que as empresas precisam de resultados. Todo mundo precisa de resultado. A igreja precisa de resultado lá com seus fiéis quando ela se programa, né? A entidade sem fim lucrativo, se tem igreja, mas tem outras, ela precisa dos seus resultados. A empresa não é diferente, ela precisa de resultados. Mas inovação é desafiar os modelos existentes. Transformar os modelos, nem sempre é criar algo novo. Nós dois estamos concordando nisso. Então, eu acredito que uma das formas que a gente possa ter de equilibrar é negociar. É chamar os gestores, é chamar as pessoas, é falar o seguinte: olha, eu tenho aqui uma oportunidade, eu queria propor algo diferente, que tipo de recurso eu tenho, como é que a gente pode negociar isso? Claro que eu não estou dizendo que é fácil a gente não entregar resultado, Uhum, né? E nem digo que não é entregar resultado, é como que a gente negocia em prol de algo maior. Para inovar, a gente tem que estar aberto ao risco. Talvez o maior ponto que eu traga sobre inovação tem que estar aberto ao risco, e o risco, inclusive, é de que o resultado possa não vir. uhum, Por isso que inovação, ela depende também de uma mudança de cultura. E se eu pudesse trazer aqui um ponto que eu reflito se você está num ambiente que ele não está aberto, ele não tem uma cultura de inovação, é mais difícil de inovar. É verdade. Você vai ter que lutar um pouquinho mais. Então, mas a cultura ela tem que ser tanto da empresa quanto nossa.
eu também tenho que trabalhar na minha cabeça, eu tenho que estar aberto ao erro, porque inovação é sobre errar também. Tem uma coisa que a gente fala muito na indústria farmacêutica, você disse que a gente está falando também para neófitos, é, o erro intencional, o erro proposital, ele não é aceito e eu acho que não deve ser aceito. Ninguém deve fazer nada já sabendo que vai dar errado. Aí não faz sentido nenhum. Mas o erro tentando acertar, a gente fala que essa é a tolerância ao erro, a tolerância ao risco. Porque o processo de inovação ele pode dar muito certo e pode às vezes não dar certo também. O que você faz no meio do caminho é usar metodologias para poder minimizar a chance de errar, minimizar a chance de ir pelo caminho errado e maximizar a chance de você chegar no resultado que você espera. É, não dá para ficar preso só ao resultado de curto prazo, porque aí você não inova. O resultado de curto prazo normalmente ele vem da forma mais simples, aquela que você está mais acostumado. Mas o resultado da inovação ele é muito superior. Você pode acompanhar momentos que a gente Uhum, teve uhum, que nos desafiaram muitos, porque a gente acreditava que tinha algo para fazer que traria um retorno muito maior, traria uma mudança na forma como as coisas eram feitas, mas eu também agradeço muito as pessoas que me suportaram nesses momentos. E eu tenho uma história, Felipe, meu primeiro gerente na indústria farmacêutica, ele apesar de ter uma pegada, talvez naquela época, muito ligado àquele contexto, àquele modelo, ele tinha o ótimo hábito de apostar nas pessoas que traziam resultados diferentes. E ele falava assim: olha, ele negociava com a gente. E eu lembro dele fazer isso comigo pessoalmente. Não, vamos fazer o seguinte: é, eu vou te liberar para você fazer um número de visitas menor. Eu vou negociar com você sua cota, porque eu sei que lá na frente esse projeto que você está trabalhando nele vai dar resultado. Eu estou falando de algo há mais de 20 anos uhum, atrás, de uma pessoa que estava num modelo até então muito voltado àquele pragmatismo só de visitar. Então, existem pessoas assim, você tem que. Se usa muito termo na inovação de evangelização, né? Você uhum. tem que evangelizar, você tem que falar sobre inovação, você tem que desafiar junto com as pessoas, tem que trazer pessoas que te patrocinem nesse contexto também. Muito bacana. E você trazendo isso ali, eu lembro bem do Alan, né? Que foi nosso líder por muito tempo. E ele, em alguns projetos que eu participei do lançamento, junto com ele, junto à classe médica, né? Líderes de opinião, ele falando a quantidade de projetos, né, que deram certo e os que não deram certo dentro da área da inovação. Então, é o que você acabou de falar. Então, a gente realmente, na a época, então, era tudo muito novo, e a gente testava, testava. Em compensação, os projetos que deram certo foram realmente, como eu falei lá no início, super disruptivos. Eli, vamos Ô, falar um pouco Felipe, agora, à me vontade. permita só antes dessa próxima pergunta, porque seu tema é ótimo, À cara, maravilhoso. vontade. A Pamela está aí, nós trabalhamos juntos em um projeto, ela é de uma startup, e esse é o famoso projeto que não é que ele não deu certo, ele não vingou, mas ele trouxe para a gente muitos aprendizados, e muito do que a gente faz hoje vem de lá. Então, nem sempre é sobre acertar exatamente no modelo que você fez, mas é também sobre aprender com aquilo. E eu falo que nem foi um erro, a gente talvez tenha errado, errado sim na estratégia, não no projeto em si, mas o que aquilo nos trouxe de aprendizados, aquilo nos fez pensar diferente para outros projetos, avançar e estamos inclusive reconversando de voltar com o projeto. Então, acho que tem que entender que quando você não erra de propósito, você aprende também com os erros ocasionais no Com projeto. certeza. Perfeito, Ali. E falando um pouco agora sobre inovação aberta. Né? A indústria farmacêutica, por muitos anos, foi muito tradicional, hoje está se transformando bastante. Vários projetos de é, inovação aberta. Então, fala um pouco o que significa essa questão da cocriação da indústria farmacêutica e como essa cocriação agrega valor. Legal, Felipe, adoro falar sobre esse tema. E aí, Copia- Eli, desculpa, Felipe, né, até 2021 eu tenho vários exemplos de inovação aberta na sua área, né, de projetos de sucesso absoluto, onde você se preocupou muito
é a questão da transformação cultural antes da própria transformação digital, inovação, que é engajar, né, toda a força de venda e toda a empresa nesse projeto, para entender o que é e acreditar que daria certo e deu certo. De lá para cá tiveram vários novos. Então, fala um pouco sobre inovação aberta. Tá, eu quero pegar um pouquinho mais nessa linha da cocriação, se você me permitir. Claro. Um beijo aí para a Bruninha, que estou vendo aí também, minha amiga. O processo de cocriação, como o nome diz, ele é uma criação com alguém ou em conjunto. Por muitos anos, nós na indústria farmacêutica recebemos projetos prontos e a gente levava o projeto pronto para o cliente, né? Então eu me lembro, cara, eu preciso contar essa de uma reunião que eu participei, em que nós ficamos um dia inteiro com a ajuda de uma consultoria numa outra ocasião. E quando terminamos o projeto, meu diretor me perguntou assim: o que que você achou do resultado? E eu lembro de ter falado assim: olha, nós trouxemos todas as áreas para dentro da sala e nós saímos acreditando que nós temos o melhor projeto do mercado para o cliente. Só tem um detalhe: o cliente não estava na sala. E aí, qual que era o ponto? Como que eu posso levar o melhor projeto para alguém que não está envolvido na construção? Cocriação é sobre isso, é como eu chamo o meu cliente para participar, seja o cliente interno, seja o cliente externo, é como eu chamo as pessoas para participar. Você quer ver como que a cocriação pode ser colocada em prática por qualquer pessoa que está trabalhando na indústria farmacêutica? Invariavelmente a gente vai criar alguns fantasmas na indústria. A área tal não aprova projeto, a área tal boicota o projeto, a área tal não dá força para o projeto. Cara, você já chamou a área tal para desenhar o projeto com você? Porque eu tenho experiência de chamar as famosas áreas Aham. para desenhar o projeto e muda. Porque quando a pessoa participa com você no começo, ela dá opinião, ela fala, olha, a ideia é muito legal, eu entendo onde você quer chegar. Eu só não tenho certeza se esse caminho é melhor. Eu não sei se esse caminho é sustentável. E aí você desafia, bom, então vamos achar juntos um caminho. Isso é cocriação. É claro, existe uma metodologia. Existe toda uma metodologia que a gente aprende. Eu fiz cursos para poder atuar nessa área. Recomendo que quem tiver curiosidade, lembra aí, estou falando muito de curiosidade, procura, porque tem cursos online, tem cursos gratuitos que a pessoa pode fazer. Não vai se tornar um especialista, como eu não sou especialista, mas ela vai entender um pouco mais dos processos. Mas eu te digo que é muito mais gostoso você chamar alguém para cocriar. É isso que está mudando na indústria farmacêutica. Você citou por alto de um projeto que nós desenhamos. Nós tínhamos uma liderança que acreditava, tínhamos não, como temos hoje, né? Uhum. Mas naquela ocasião, uma liderança que acreditava no potencial de um caminho que a gente estava desenhando. Nós fizemos todo um processo de investigação para entender se aquele potencial, se aquele projeto tinha realmente potencial. Quando nós entendemos que nós tínhamos, a gente partiu para o processo de cocriação, envolvendo várias áreas internas, clientes, mas envolvendo uma área que eu acho fundamental, que é o chamado campo. É quem visita o médico, é quem está lá em contato com o médico. Você fez parte disso e outras Uhum. pessoas fizeram. Mas na hora que você vai, quando o projeto está pronto, e aí vem talvez o trunfo disto, quando nós fomos apresentar isso para campo, essas pessoas que participaram do campo com a gente no projeto, eram elas que lideravam a apresentação, elas faziam parte, ou às vezes eu apresentava, mas a pessoa estava junto. Então, quem estava ali recebendo falava: opa, tem visão da minha área. Alguém também está ali participando. Se eu pudesse resumir, a cocriação é isso. Dá para a gente aprofundar mais? Dá. Talvez não seja o propósito da nossa conversa aqui. A minha sugestão é: comece a perguntar sobre isso dentro da sua empresa, porque tem espaço para fazer. Comece a desenhar projetos juntos. Eu me lembro que, como representante, 20 anos atrás, de construir projetos e chamar meus colegas representantes. Vamos almoçar juntos? E naquele almoço surgiu uma ideia juntos. Ah, então ótimo. Quem é que faz isso? Não, eu vou conversar com o gerente, eu vou conversar com o marketing para ver se tem recurso, eu vou marcar as agendas, e isso num processo completamente diferente de hoje. Então, aquilo já era uma cocriação. Hoje ela é feita de forma mais estruturada, hoje a gente tem metodologias para fazer que vão nos ajudar, mas eu ainda acho que, aliás, ainda não, é mais do que isso, mais do que nunca,
Isso vai trazer diferenciação para o profissional e vai trazer diferenciação para a empresa perante o mercado. Muito bom, Eli. E volto a dizer, você falou novamente na força de vendas, né? Quem está ali no front, quem está direto com o cliente, para mim, tem que ter muita autonomia, tem que ter uma rápida tomada de decisão, tem que participar efetivamente da estratégia. Então, se a gente fala em metodologia ágil, tirar atrito do cliente, tirar atrito do paciente na sua jornada, a força de vendas tem que ter muita autonomia e participação nisso. Eli, você pode compartilhar algum projeto, né, de inovação, de sucesso aí na sua carreira como gerente de inovação? Tá, como eu falei no começo, né, eu estou falando mais a pessoa física, mas eu quero, Aham, mas nós temos ou fizemos um projeto. Eu vou falar de um projeto que ele não está hoje acontecendo, porque aí eu fico com mais liberdade de comentar, né? Nós tínhamos um cenário em que nós atuávamos com três players diferentes. E esses players, eles tinham uma relação de não confiança entre eles. E a gente falou, cara, a gente quer moldar esse modelo, a gente quer moldar esse mercado. São empresas diferentes, né? uhum, Então nós fizemos esse processo de cocriação. Tem um profissional que nos ajudou na época, que é o profissional de design, né? Chama UX, que o que trabalha com a experiência do usuário. aham, Então ele conduziu para a gente as nossas pesquisas. Baseado nisso, a gente usou novamente as metodologias para elencar algumas oportunidades e, no final das contas, priorizar uma possível solução. E a solução que saiu era uma plataforma que ela lidaria com toda a jornada do paciente, e conectaria todas as empresas envolvidas, né? Então, desde quem paga a conta, de quem recebe a conta e assim por diante, né? Eu gosto de citar esse projeto, ele como hoje não é um projeto que está ativo, então estou um pouco mais à vontade, porque ele mostrou para gente como acertar e como errar, né? O projeto foi fantástico, ainda, na minha opinião, ainda um dos melhores projetos que eu trabalhei. Obviamente, a gente teve um erro, que para mim hoje é um aprendizado, que um dos players não foi incluído. A gente teve dificuldade de agenda e a gente decidiu seguir sem esse player, mas uhum. isso fez falta lá na frente. Em compensação, esse projeto trouxe para a gente tanto aprendizado que eu hoje lidero dois ou três projetos. Eu tenho dois especiais que eu lido com eles, né, atualmente, que os acertos que eu tenho hoje vieram deste projeto lá atrás. Então, para mim, ele é um case de sucesso independente. Ele não continua hoje, mas ele nos ajudou a criar outras soluções, ele nos ajudou a trazer outras soluções, e eu vou te dizer, revolucionou o mercado. Mudou muito o mercado. Você sabe que a gente fala muito de doença crônica nas nossas indústrias hoje, e você ajudar um paciente com doença crônica a ter um diagnóstico com 10 anos a menos do que o tempo que ele costumava esperar, isso para mim é o maior êxito, é você saber que você está impactando uma vida, você está transformando uma vida, isso é maravilhoso, isso toca o propósito do que a gente faz. Então, desculpa não dar o nome, tá, Felipe e todo Tranquilo, mundo. tranquilo. Obviamente, no particular, se alguém quiser me chamar depois, a gente tenta entrar em mais detalhes. Mas fui um pouco genérico para a gente não entrar em muito detalhe, mas trouxe um pouco do processo, tá? Perfeito. Eu trabalhei ali na Imuno, a grande parte do meu trabalho na Imuno foi na reumatologia. Quando eu comecei a trabalhar na imunologia como gestor com a Dermato, foi uma transformação gigante, né? Eu trabalhei com foco na psoríase, né? Vou citar aqui como exemplo. Então, a psoríase tem leve, moderada a grave. Um paciente, eu sempre cito isso nas lives, com uma psoríase grave, é um paciente que pode até cometer o suicídio, né? Porque é uma questão social muito forte. Então, o paciente para de sair de casa, é vergonha, é preconceito. Então, a jornada de um paciente, por exemplo, com a psoríase, até chegar a um médico correto, a um tratamento correto, a um imunobiológico, pode levar 10 anos. E eu sei que estou falando de psoríase, é um dos exemplos, mas eu sei que esses projetos de inovação
né, vários projetos que fizemos juntos em outras patologias também, encurtou essa jornada do paciente para 1 ano, 6 meses. Então, é literalmente em cima de um trabalho de inovação feito com muito carinho, com muita robustez, transformar ou salvar a vida de um paciente, né? Então, Verdade. só reforçar porque eu vi esses resultados aí de perto. Eli, entrando um pouquinho em EA, o que você acha que a EA pode aprimorar na relação indústria-paciente? Como é que você vê aí a inteligência artificial, já que a gente já mudou da era dos dados para a era da inteligência artificial? Felipe, a IA, ela está presente em tudo hoje, né? De vez em quando eu me pego conversando com meus filhos ou numa reunião e a Siri do iPhone, ela pergunta, como eu posso te ajudar hoje, né? E olha que ela não é das mais evoluídas, né? A gente tem algumas aí, poxa, chat GPT é brincadeira, né? Quem não usa tá perdendo tempo. Eu já deveria. E olha que na versão gratuita já Hum. faz muita coisa. Copilot, né, da Microsoft. Mas tem muitas outras coisas acontecendo. Cara, de novo, eu também quero ter a sinceridade de falar que eu não sou especialista no tema, Uhum. mas eu adoro o tema. E a IA está transformando tudo. A IA vai transformar a forma como a gente faz diagnóstico. Você imagina, já existem projetos não especificamente na minha empresa, né? Porque senão eu estaria sendo um pouco unfair aqui com onde eu trabalho, mas já existem, basta você dar uma gulgada lá, como a gente diz, né? Existem projetos sendo feitos para IA fazer diagnóstico, porque quando você fala de algumas doenças que o diagnóstico é exclusivamente por uma imagem, seja uma fotografia, como no caso da psoríase, seja uma imagem de ressonância, como no caso de várias doenças reumatológicas, hoje existem testes sendo feitos e existem até soluções já sendo apresentadas que fazem até diagnóstico. Como não vai ser diferente no nosso dia a dia? Quem ainda não fez, eu falo que é um negócio que vai fazer. Assim, olha, a gente deve olhar para os filhos aí daqui a pouco numa relação com a IA de uma forma tão diferente que basta a gente fazer uma perguntinha aí para o chat GPT ou no Copilot e fala assim, olha, eu vou fazer uma apresentação, tenho 30 minutos, quero usar 10 slides nessa apresentação, eu gostaria de trazer aqui muita energia, motivação. Cara, eu tenho uma IA específica ali que eu peço para ela montar os slides para mim. Ela monta, eu faço a revisão depois. E não estou falando nem do Copilot, do chat GPT. Uhum. Aliás, eu fiz um curso rápido de IA ano passado da Exame, que me apresentou cada uma e algumas eu uso, porque, cara, isso está transformando tudo hoje pra gente, né? Não sei se eu consegui te responder, mas é dizer assim, na minha percepção, é caminho sem volta. E que bom que é caminho sem volta, né? Então a gente vai ter isso aí para. Você imagina, a gente vai chegar num momento que a IA vai dizer qual é o potencial de risco que de potencial, né? Ela vai te examinar numa imagem aqui e vai dizer, olha, essa pessoa está num momento de estresse alto, o batimento cardíaco é tanto, e vai trazer muitas outras coisas. Eu conheci uma que ela tirava uma foto da gente, ela te dava 20 sinais vitais, analisando a nossa imagem. E a chance e com uma taxa de acerto de 99%. Existe um questionamento hoje que como que você faz para evitar os chamados falsos negativos, Uhum. né? Então você precisa. O que é o falso negativo? É você dizer que alguém não tem algo e na verdade ela teria. Então, são trabalhos que estão sendo feitos porque você precisa alimentar mais a IA, seja imagem, seja informação, quanto mais alimentada ela é, e precisa ter alguém para poder fazer ali uma espécie de análise, né? Quase que uma auditoria para entender se aquilo ali está fazendo sentido. Mas caminho sem volta, meu amigo. Maravilha ali. Nó, super, super respondeu, concordo de gênero, número e grau. A Bruna está te fazendo aqui uma pergunta. Lili, para os próximos anos, o que você enxerga da aplicação e influência da tecnologia e inovação diretamente no dia a dia do propagandista, no que se diz respeito às novas ferramentas para atuação? Há uma atuação mais eficaz, provavelmente. Isso. Você quer que eu responda essa, Mais, Felipe? Posso tentar? mais precisa, Mais ela precisa. complementou. Isso.
Cara, vamos combinar aqui, né? O que que um representante faz de básico no dia a dia? Ele tem lá suas 10, 15 visitas para fazer no dia a dia, ele tem trânsito, ele tem uma agenda com a relação dos médicos com o horário que atende e ele tem um volume de informações para entregar. Hoje, a tecnologia, quando ela está bem alimentada, ela já ajuda esse representante a fazer coisas do tipo: eu programei o meu roteiro, então, no meio do caminho, eu descobri, quando eu fui visitar o médico, eu cheguei, qualquer coisa aconteceu, aquele médico não vai atender naquele dia. Se eu alimento bem as ferramentas hoje em dia, as ferramentas já dizem para mim: olha, aqui perto de onde você está tem o Dr. Felipe, ele também atende nesse horário. Na última visita que você fez para ele, você levou tal e tal informação e ele gosta muito de tecnologia. Leva aquele artigo tal de tecnologia para ele. E ele já calcula para você o trânsito. Ó, você vai gastar 10 minutos até lá. Daqui a pouquinho, esse próprio sistema vai falar assim: quer que eu dê uma ligada para lá para confirmar se ele está atendendo hoje? Uhum. Então, Bruninha, eu te digo o seguinte: isso já está acontecendo, já existem empresas usando partes do que eu falei, mas eu acredito que no futuro próximo a gente vai ver tudo isso interligado, completamente interligado. Vamos dizer que é o chat GPT trabalhando junto com o Waze, trabalhando junto com a agenda que você cria. Daí vem a importância do ser humano, de ser muito assertivo e colocar muita qualidade no que ele informa, com os horários que você colocou, com as informações do que você trabalhou, e ele vai calculando tudo para você, vai te entregando. E isso é muito legal, isso faz a gente ganhar algo que é muito precioso hoje, faz a gente ganhar tempo e faz a gente ganhar assertividade na comunicação com o nosso cliente. Maravilha, muito bom, perfeito ali. E a importância, né, da gente alimentar essas plataformas de CRM. Então, é uma resistência, né, de muitos profissionais da força de vendas em alimentar mesmo essas ferramentas, porque se elas são bem alimentadas, isso que você falou, não, muito em breve vai se tornar aí uma baita realidade. Meu amigo, o tempo voa, nós estamos partindo, né, No para o final. final. Ô, Felipe, É, deixa eu só fechar pode, esse pode, argumento. pode, Posso? deve. Porque senão a gente deixa ele sem argumento. Você me perguntou lá atrás como é que eu acredito que as pessoas vão se diferenciar. Para mim, não é na indústria, é em qualquer lugar. Quem é resistente à tecnologia e não quer alimentar uma ferramenta, ele já não se atualizou. Ele já ficou fora do mercado, ele só não sabe. Uhum, Porque vamos combinar que é o seguinte, cara, isso tá aí para nos ajudar. Então, é uma questão de mentalidade. Falei isso durante a nossa conversa. Se uhum. eu alimento, quem usufrui daquilo que eu alimentei com qualidade sou eu, é o meu cliente. É só para deixar essa reflexão. Não, sensacional. E a gente só vai trabalhar com a hiperpersonalização, como eu falei, se a gente levar a sério e alimentar essas plataformas. Né? Você falou do chat GPT, que ainda não entrou. Eu também sou um baita curioso nessa área. Hoje eu converso, o meu eu pago, eu converso muito com o chat, porque hoje você troca ideia, você conversa, responde, no trânsito, né, no Viva Voz, e ali é uma infinidade. Né? Enquanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Hoje a gente tem engenheiros de prompt, cursos para isso. Então, realmente, é um caminho sem volta. Não dá para ter resistência, né, contra a IA, né, é um fato e realmente quem não começar, né, a conhecer o mínimo que seja, realmente vai ficar de fora. Eli, como você sabe, eu sou um profissional da indústria farmacêutica, apaixonado, né, apaixonado por liderança. Hoje eu faço um trabalho também junto com o Dr. Ariovaldo na Sinapse, que é uma empresa de consultoria e treinamento com vários produtos extremamente disruptivos, que entra aí o tema da questão da inovação aberta. Então, todas as principais multinacionais que trabalham com alta complexidade, a gente já fez projeto, faltava Roche, semana retrasada fechei um projeto lá com a Roche, e paralelamente a isso, eu estou com um curso preparatório para profissionais que querem ingressar na indústria farmacêutica na imunologia. Então, meu grande know-how é a Imuno, né? Trabalhei na Imuno na Roche, Johnson Johnson e Novartis como gestor, e eu resolvi focar na Imuno. Então, o próximo curso, ele vai acontecer nos dias 7, 8, 9 e 10 de abril, das 19 às 21 horas. É um curso 100% ao vivo,
é online, mas 100% ao vivo, com muita participação, com muita troca. A gente não larga a mão dos alunos no pós-curso, né? Não tem nada gravado. A gente, sempre que possível, ajuda com uma indicação. Indicação não é como era antigamente, indicou, entrou, não é isso. É apenas uma referência, né, do candidato. A gente ajuda com o network. Então, essa, para quem quer ingressar na Imuno, essa preparação prévia, ela é crucial, né? Outra informação bem importante. Algumas pessoas me perguntam, mas a indústria contrata neófito da imunologia? Sim. Johnson Johnson é um exemplo que está com um projeto que os 4 produtos imunobiológicos da Johnson Johnson da Imuno contrata profissionais neófitos que já entram direto na imunologia. Quem está numa primary e quer se capacitar para ir para o imuno, também o curso é crucial. E nesse curso agora, os 2 últimos, quem participou da parte científica foi o Wilton, que é o líder dos MSLs da Johnson Johnson, né? Uma baita de uma referência, e eu vou ter a honra de, nesse próximo curso de abril, ter a Priscila cuidando de toda a parte científica. Eu tenho até que ler aqui o currículo da Priscila. Então, não sei se a Priscila ainda está aí, mas a Priscila tem 5 anos como MSL na Johnson Johnson, atuando tanto na derma como na reumato. Pós-doutora em genética vinculada ao mestrado em saúde pública pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em ciências médicas, genética humana pela Unicamp, mestra em biologia celular e molecular pela Faculdade Federal da Paraíba, e mais de 14 anos de experiência científica e diagnóstica em genética molecular, imunologia e bioinformática. Tá aí a Priscila, Eu estou já aqui sim. fiquei com Ah, vontade de conhecer não, só desse tamanho de currículo, viu? você já é convidado para participar do curso como convidado dessa parte científica. Então, os 2 primeiros dias é a parte científica, né, somando 4 horas, 2 horas na segunda, 2 horas na terça, e depois entra essa parte toda técnica comigo na quarta e na quinta. Então, Priscila, já super agradeço a sua disponibilidade. Com certeza, nossa, vai enriquecer muito o curso, né? E é muito bom, Priscila, ter você aqui com a gente. De verdade, ali já está convidado como participante convidado. Então, queria deixar essa mensagem do curso. O propósito é muito forte, então eu quero divulgar a indústria, eu quero divulgar as oportunidades que a indústria oferece para vários profissionais. Então, a própria Priscila é um exemplo, né? Até pouco tempo não conhecia esse mundo do que é a indústria farmacêutica. Então, quanto mais a gente divulgar, independente se é imuno, enfim, da posição, mais pessoas a gente vai atingir, mais pessoas a gente vai ajudar, né? E tirar também um pouco desse preconceito que existia muito com a indústria farmacêutica, de parte comercial, enfim. A pandemia é um exemplo disso, salvou a humanidade, e a gente viu que a indústria farmacêutica fez em tempo recorde pela humanidade, empresas como Roche, como Novartis e outras, o quanto que investe em pesquisa clínica. Então, eu sou um grande defensor, um apaixonado, e fica essa mensagem do curso. Obrigado, Priscila. Eli, com esse meu recado, eu abro aqui para suas considerações finais. Fique super à vontade para deixar aí o seu recado final aí para a audiência. Felipe, primeiro, obrigado pelo convite, de verdade. Eu quero ser aqui muito transparente também de dizer que tudo, cara, é resultado de, pelo menos para mim, né, um homem de fé, né? É, eu penso primeiro é Deus na frente de tudo, é a família que dá muito suporte pra gente. E sem dúvida, eu teria que agradecer aqui. A gente precisava de mais meia hora para eu citar o nome de tantos profissionais que me ajudaram no caminho. Tantos. Eu não vou citar o nome de nenhum para não ser injusto. Mas a gente aprende com outras pessoas que estão com a gente no caminho. Tem pessoas aqui com quem eu já trabalhei e aprendi demais. Tem pessoas com quem eu trabalho e aprendo demais. Então são líderes, são colegas, até mesmo aquela pessoa que fala com você assim, olha, não gostei da forma como você fala aquilo, como faz aquilo. Se a gente for parar para pensar, é uma oportunidade para evoluir, para aprender. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, como colocou você, como colocou pessoas que estão Amém. aqui, né? Porque é assim que a gente evolui. Muito obrigado, estou sempre às ordens.
Parabéns pelo belo trabalho de querer ajudar pessoas a ingressarem. Desejo toda sorte e sucesso para essas pessoas aí também. Estou à disposição, tá bom? Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Super obrigado. Você sabe o quanto que você foi importante na minha jornada, inclusive, né, no meu ingresso na imunologia, né, da Novartis. Então, trabalhamos muito próximos em Belo Horizonte, em laboratórios distintos, né? E você foi uma das pessoas que foi crucial aí né, nesse meu momento de carreira. Então, saiba que eu tenho muita consideração e carinho por A você. recíproca é verdadeira, amigo. Obrigado, amigo. Gente, muito boa noite, obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Fiquem com Deus. Boa Valeu. noite.